Olá, meu nome é Ricardo Sbalqueiro, eu sou médico psiquiatra e no treinamento de hoje falaremos sobre agitação psicomotora e as abordagens médicas e de equipe de saúde para que a gente possa se proteger, que a gente possa fazer abordagem ao caso e proteger o próprio paciente. Trarei aqui na nossa apresentação alguns estudos que mostram estatísticas, as prevalências, as abordagens que podem ser possíveis, as medicações e quais são os sistemas de registro que a gente tem para este tipo de emergência. Então, vamos pegar aqui um estudo de um consenso mundial de especialistas em agitação psicomotora. Para todo caso que a gente está realizando uma abordagem, a gente pode ter alguns preditores para uma agitação psicomotora e para o risco que esse paciente pode trazer para si e para outros. Alguns desses fatores podem vir de um conhecimento nosso sobre a história do paciente. Então, se a gente já souber como é que é o funcionamento dele, qual que é o histórico passado de tentativas de homicídio, de suicídio, de outras agitações, de humor deprimido ou de outras condições psicopatológicas, a gente já pode ter uma ideia do risco que a gente pode estar correndo e o risco que esse paciente pode ter de vir a cometer algo contra si ou contra outros. Então, por exemplo, a presença de humor deprimido ou de humor eufórico já é um preditor da possibilidade de agitação. Se esse paciente possui delírios, ele possui construções de pensamento que não batem com a realidade. Se esse paciente possui alucinações e se ele recebe ordem, recebe comandos daquelas alucinações. Se esse paciente já tem história de ideação suicida, de tentativa de suicídio ou ideação homicida. Se esse paciente tem uma perda da capacidade de autocrítica, perda da capacidade de julgamento, se ele é um paciente já naturalmente agressivo ou se ele está agressivo naquele momento e se ele também naquele momento da abordagem, ele tem uma fala mais rápida, uma fala hostil, uma pressão na fala que não consegue dar espaço para que você possa intermediar um diálogo. Então são todos fatores que predispõem a possibilidade daquela agressão ou daquela agitação psicomotora. No momento imediato da abordagem, você pode também perceber se o humor dele está mais hostil, se a expressão facial dele é de raiva ou de agressividade, se ele tem já uma incontinência motora, uma inquietude motora, ele está já um pouco agitado, gesticulando em excesso, com amplitude aumentada dos seus movimentos, a postura dele é agressiva, ele vai se colocando para frente, ele diminui a distância com você, que está fazendo a abordagem. Se o tom de voz dele está muito elevado, se ele já está a ponto de começar a gritar, então há hostilidade na fala. E o contato visual prolongado, que não é apenas o contato visual de quem está fazendo o intermédio de comunicação, mas aquele contato visual de quem está encarando, de quem está tentando mostrar uma hostilidade. Podemos também inferir outras questões do passado desse paciente, do conhecimento histórico dele, que também são fatores de risco. Então, alguns fatores de risco que já são bem estabelecidos, que a gente sabe que predispõem à agressão ou agitação psicomotora. Então, histórias anteriores de agressão, obviamente. Internações involuntárias, né? Então, o paciente que está em tratamento contra a sua vontade, contrariado, então é mais provável também que ele venha a cometer um ato que o coloque em risco e coloque outras pessoas em risco. Pacientes muito jovens, que são mais impulsivos, o sexo masculino, pacientes solteiros, também é um dado interessante, pacientes com diagnóstico de transtorno bipolar, diagnóstico de esquizofrenia, diagnóstico de demência, pacientes com internamentos repetitivos, vários casos de internamento na história dele, histórias de tentativa de suicídio prévias, comportamento já autodestrutivo, automutilante e história de uso de drogas. Então, paciente dependente químico, paciente dependente de crack, de cocaína, tem uma predisposição, é um fator de risco a mais para ele vir a tentar agredir outra pessoa e se agitar psicomotoramente. Então, temos algumas etapas para o manejo dessas emergências. Então, um dos pontos é que nós temos que prestar atenção ao ambiente
onde estamos, porque este ambiente ele pode conter ali objetos que nos coloquem em risco, coloquem o paciente em risco. Então temos que reduzir esse acesso. Às vezes o ambiente onde você está fazendo a abordagem não é o ambiente mais adequado, porque ele tem muitos objetos que podem ser arremessados ou utilizados para golpear. Ou se tiver algum pérfuro, pior ainda. Então, ao começar uma abordagem, o técnico ele já tem que ter uma visão sobre o espaço circundante. Ele pode permanecer no espaço, se o espaço for adequado, ou ele vai tentar deslocar aquela abordagem para um espaço melhor. Se é um espaço já parcialmente adequado, mas tem ainda alguns objetos que o colocam em risco, então um telefone de mesa, ou canetas, ou alguns objetos de decoração, ou uma tela de computador, ou qualquer outra coisa que possa servir para o paciente se utilizar para golpear ou arremessar, você já tem que ir retirando daquele espaço, porque se a abordagem não der certo, o paciente pode vir a se utilizar desses objetos para trazer o dano. A abordagem verbal, né, a forma da abordagem verbal, vai dizer muito sobre a possibilidade dele vir a perder o controle ou não, tirando depois abordagens farmacológicas e físicas que veremos na sequência. Então, o próximo passo, né, como a gente está dizendo, é a abordagem verbal. Então, de que maneira que a gente aborda um paciente que está mostrando sinais de que podem agitar ou podem agredir? Então, vamos pegar aqui algumas das etapas, né, e algumas questões subjetivas que a gente tem que ter em mente para poder fazer a abordagem. Se nós tivermos, antes de mais nada, o nosso autocontrole, será mais fácil a gente incluir o paciente empaticamente, né, à nossa abordagem e evitar que ele perca o controle. Então, antes de mais nada, nós temos a necessidade de ter um controle pessoal. Se nós estivermos descontrolados, a comunicação já vai falhar, já vai haver uma ruptura, há um distanciamento. Então, eu tenho que saber, né, como me controlar para poder ter a percepção do que o outro precisa para que a gente tenha uma comunicação adequada. Então, primeiro ponto, esses itens que eu vou descrever agora são itens de um caráter mais subjetivo e depois eu vou falar de itens de um caráter mais objetivo. Então, mais subjetivamente, eu tenho que ter um respeito ao espaço do outro, né, e um respeito ao outro. Eu não posso me comunicar destituindo, desqualificando o outro. Eu tenho que me comunicar de uma maneira que o outro se sinta valorizado. Eu tenho que me comunicar de uma maneira que o outro exista. Eu não posso negar a existência do outro na minha comunicação. Eu não posso desqualificar, destituir. Então, esse é o primeiro ponto. Tem que ter isso em mente. Não posso ser provocativo nas minhas colocações. Eu não posso ser hostil. Eu não posso ser sarcástico. Eu tenho que ser educado. Eu tenho que ser uma pessoa que tem interesse com o outro, que quer escutar. Além disso, eu tenho que manter um contato verbal sem dar espaço para que o paciente perca, né, a comunicação. Então, de alguma maneira, às vezes, o próprio silêncio, desde ser silêncio bem colocado, também é comunicar-se, né? Então, dar espaço para que o outro possa absorver a informação, para que o outro possa refletir, para que o outro possa expressar a sua catarse. Então, eu tenho que ter um conhecimento de como me comunicar verbalmente sem ser provocativo. Eu tenho que ser conciso. Não adianta também eu falar muito, dar muita informação em um momento que o paciente não tem condições de ficar absorvendo detalhes da informação. Então, ser conciso, né, não ser prolixo, é uma etapa muito importante da comunicação. Eu tenho que ter a capacidade de identificar o que há por trás da palavra do paciente. Então,
conseguir ter a sensibilidade de identificar os sentimentos e os desejos do paciente, que podem não estar sendo verbalizados concretamente, mas que eu posso ter uma percepção. Às vezes o paciente está ali bravo e atacando, né, equipe e atacando outras questões da terapêutica, do hospital, etc., falando sobre a cama, falando sobre a comida, falando sobre o enfermeiro, etc. Mas, às vezes, o problema não está ali. O problema está na saudade que ele tem da família, no sentimento de culpa que ele está carregando, e por não dar conta de si mesmo, ele acaba projetando as angústias dele e os problemas que ele vive sobre as pessoas e sobre o ambiente ao seu redor. Então, tendo perspicácia e um pouco do conhecimento do caso, a gente consegue já perceber que o maior dos problemas não é o objeto atacado em si, mas há outros desejos e sentimentos por trás. Se eu tiver essa percepção, eu consigo já direcionar a abordagem para uma maneira que seja mais produtiva e que dê espaço para que ele fale daquilo que realmente é necessário. E assim você vai ter a capacidade de fazer um acolhimento muito mais eficaz e reduzir o problema. Conseguir escutar de uma maneira próxima a tudo que o paciente está falando, dando espaço, dando valor a tudo que está sendo dito, novamente, né, com a percepção daquilo que realmente é importante, né, vai ajudar nessa abordagem. Concordar com o paciente, né, não ficar apenas discordando, contrapondo, contra-argumentando, mas concordar, ou quando você tem que redirecionar um pensamento dele que é disfuncional, né, e é ruim, concordar, né, com isso. Então, de alguma maneira, você tem que ir concordando, né, com a fala, mas redirecionando. Então, seria ou o concordar de uma maneira que redirecione aquilo que está sendo dito. Eu concordo com você que esteja muito difícil de ficar distante da família. Eu concordo que é horrível estar internado involuntariamente contra a sua vontade. Mas vamos perceber aquilo que estava acontecendo antes de vir. Antes de a gente chegar ao hospital, nós já não estávamos mais tendo comunicação e não estávamos mais tendo uma relação produtiva com a sua família. E aqui a gente está tentando aprender novamente a dar continência aos nossos sentimentos, à nossa angústia, à nossa irritabilidade, à nossa raiva. Conseguir elaborar para poder sair de uma maneira que a gente possa voltar a ter uma comunicação e possa voltar a ter uma relação saudável com a nossa família. Então, enquanto você não tem a tua família real, concreta, lá fora, conte comigo para ser a família deste momento. Eu vou te escutar, né? E eu vou dar valor àquilo que você está sentindo. Então, essa é uma maneira de a gente poder concordar com a angústia dele, sem que ele direcione aquela agressividade para o seu ambiente ou para as pessoas que estão ao redor. Estabeleça alguns limites, né, junto ao paciente. Então, o paciente ele tem condições, até um determinado momento, de poder compreender que tom de fala e distância e gírias e xingamentos têm que ser controlados ou têm que ser evitados. Então você pode dizer, converse comigo no mesmo tom que o meu. Eu não estou gritando com você e não vou gritar com você e não sou hostil, nem tenho a intenção de ser hostil no nosso diálogo. Então você pode falar comigo da mesma maneira como eu me comunico. Vamos manter o mesmo tom, um tom baixo, um tom de quem quer se ajudar, um tom de quem quer se comunicar. Não precisa se aproximar tanto. Não vamos reduzir, né, esta distância nossa, porque aqui a gente já está se comunicando bem. A gente não precisa se atacar, você não precisa me xingar, porque eu também não te xingarei. Você não precisa me ameaçar, porque eu estou aqui para te ajudar. Enfim, a gente vai criando uma série de regras para a comunicação, para que a gente possa manter, né, uma qualidade de diálogo e para que, de fato, a gente possa ajudá-lo, ele possa ser ajudado. Então, também é outra questão. Se permita ser ajudado, porque eu quero te ajudar.
Não, mas eu quero ser ajudado, que você me dê alta, ou que você me libere daqui, ou qualquer coisa assim. Então, novamente, né, eu vou concordar com ele pela angústia, mas eu vou redirecionar aquela angústia dele. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito complicado, e eu estou aqui para te escutar. Mas o problema não é apenas o sair. O problema é aquilo que te trouxe para cá. E é nesse ponto que a gente vai conseguir promover a melhor das ajudas. Conseguir equipe, né, para dar apoio é sempre importante. Quando a gente está num caso que vai se aproximar de fato da agressão, eu tenho que saber que eu tenho outras pessoas próximas a mim para me auxiliar no caso mais grave. Às vezes, a comunicação nossa com aquele paciente naquele momento já houve uma determinada ruptura. Uma ruptura que não estava nos meus planos. Uma ruptura que não estava dentro das minhas intenções, da abordagem, para chegar a uma solução. E nisso, né, quando nós já perdemos a capacidade de comunicar-se, porque já houve alguma forma de bloqueio, de ruptura, seja pela nossa projeção ou seja pela projeção do paciente, né? Então já houve ali alguma barreira na comunicação. Então, ter uma outra pessoa que possa entrar dentro da conversa e possa reassumir o comando da abordagem é de grande valia. Ou, quando é um caso de iminente agressividade, ter também próximo uma equipe para a contenção física e para a contenção química. Importante ser otimista na fala. Ser muito pessimista, ou como alguns gostam de dizer que são realistas, para um paciente que ainda não tem, né, esta capacidade naquele momento de absorver qualquer ideia negativa ou qualquer ideia realista, é também se colocar em risco. Eu tenho que ser otimista, eu não posso mentir, obviamente, né, porque a mentira depois vai ser cobrada. Mas eu tenho que ser otimista dentro da realidade e que aquele paciente está vivendo. Mostrar que há soluções. E mostrar não apenas que há uma solução, mas que há várias soluções, como de fato sempre há várias soluções para o caso do problema que o paciente está vivendo. Além disso, temos algumas outras diretrizes que são importantes de uma maneira mais prática. Como eu falei, esses são os princípios básicos subjetivos. E aqui alguns outros princípios mais práticos. Eu não posso ter movimentos bruscos, porque movimentos bruscos meus vão ser interpretados pelo outro como uma atitude agressiva. Eu tenho que manter contato visual. Né? Se eu estiver fugindo do contato visual, desviando o olhar, ou o paciente pode interpretar como medo, ou ele pode interpretar como enfado, ou pode interpretar como uma atitude hostil, uma atitude que não integra, uma atitude de quem está isolando ele, desqualificando ele.